Mas, Ciro, que loucura é essa aí que a gente tá vivendo? Eu sou um cara um pouco mais velho, eu me lembro desde bem pequenininho, eu peguei o finalzinho da ditadura, Figueiredo e tudo mais, então eu passei de lá pra cá. Eu não sei se é possível, eu sei que você tá desde dessa época e você pode ajudar. O que aconteceu com o Brasil? Onde a gente se perdeu? O que a gente errou daquela época pra cá? Desde o começo da democracia, daquela direta já e tal. A sua participação quando você entra na política e o que aconteceu com o Brasil? O Brasil tem dois problemas simultâneos e agora eles se encontraram no fundo do poço. Nós estamos no pior momento eu tô da história sentindo brasileira. isso, é uma tristeza, né? Sem nenhuma dúvida. São números, não é uma questão de subjetividade. Tá. Cada crise é mais grave do que a outra, na hora que você está sentindo. E às vezes você passa da história e perde não, essa... Nunca houve tanto brasileiro desempregado, nunca houve tanto brasileiro na condição precarizada de trabalho, nunca houve tanto brasileiro que desistiu de procurar emprego, que é o desalentado. E o salário mínimo hoje tem um poder de compra o menor dos últimos 16 anos. Caramba. Então, se você somar isso com a crise sanitária, com mais de 500 mil de mortos, se você somar vamos dizer, a marginalização internacional do Brasil, os maiores índices de depredação da Amazônia, de destruição da Amazônia, nós temos a tempestade perfeita. Um panorama então, horrível. mas a explicação disso é muito importante que a juventude brasileira procure entender, e você está ajudando muito nisso, e não precisa ser careta, é uma coisa simples da gente especular. São dois problemas simultâneos. Um problema é o modelo econômico e o outro problema é o modelo de governança política do país. Tá com saco? Eu posso puxar a história. Vamos, eu quero vir lá de trás. Então, veja, o Brasil vem de saltos históricos, né? Então, em 1930, para tomar aqui uma data, o Brasil fez uma revolução. Nessa revolução havia uma pretensão que era mudar a história econômica do país e o modelo de governança política. Então se montou um esquema econômico que era, nós não vamos mais ser um país de produção de café, cana-de-açúcar, leite, carne e tal, e vamos agora ser um país industrial, que era a grande modernidade dos anos 30 e tal. Então esse era o modelo econômico. E o modelo de governança política precisava derrotar as oligarquias que tinham sucedido a escravidão e que faziam a tal política do café com leite. Café com leite, que era um paulista, um mineiro. Um paulista, um mineiro e o voto a bico de pena, não tinha voto secreto, a mulher não votava. Então, essa revolução pretende fundar o Brasil moderno. E ela organiza esse modelo de governança política e esse modelo econômico. De alguma forma, com muitos defeitos, funcionou. O Brasil, entre 1930 e 1980, que foi esse projeto, né, a governança política foi mudando, mas o projeto econômico é o mesmo. Então a ideia de industrializar o Brasil, substituir importações, tudo que a gente trazia do estrangeiro. Como que foi feito esse... Então a ideia era o seguinte, eles fizeram um mapa, né? Eu vou te dar um livro que explica basicamente que é dedicado à juventude brasileira. Então tudo que o Brasil comprava do estrangeiro com grande volume era um mapa onde a gente ia tentar fazer nascer uma indústria nacional brasileira. Óbvio, se eu tenho um mercado que compra 1 milhão de enxadas, enxada mesmo, de agricultor, era tudo artesanato. Nós não tínhamos indústria metal-mecânica, não tínhamos aço no Brasil. Então, vamos fazer o seguinte, nós estamos consumindo 1 milhão de enxada por ano, então vamos fazer uma indústria de enxada no Brasil, que produza 2 milhões. Com esse 1 milhão a gente para de comprar do estrangeiro e passa a comprar daqui de dentro, gerando emprego para o nosso povo, salário aqui dentro, e o outro 1 milhão nós vamos vender para fora. E aí por aí nós vamos enriquecer. Essa era a ideia. Então, substituição de importação. Tudo que eu comprava do estrangeiro, pneu, eu ia ter peça, tudo. O Brasil está voltando a... É importante recuperar isso, porque o problema de hoje está voltando a isso. A gente vende estamos comprando tudo de fora. A gente vende tudo de fora. Tudo. Então, na época, era tudo mesmo. Né? Então, eles decidiram fazer. E aí começa o problema, as contradições. Quem paga esse negócio aí? Isso é num tempo que os políticos não tinham essa mania de brincar de Deus e andar mentindo de forma absolutamente despudorada, como vem acontecendo mais modernamente no Brasil. A política virou uma grande mentira, salvo muito poucas exceções. Então a ideia é a seguinte, quem paga esse treco aí? No mundo, você tem um conflito político, que quem paga é o sistema de impostos, em que você cobra um pouco mais de quem pode pagar mais, um pouco menos de quem pode pagar menos, e fecha uma conta e o dinheiro para financiar o desenvolvimento vem daí. Esse conflito no Brasil nós nunca resolvemos, nem lá, nem depois, nem hoje. Então tem um conflito grave e aí alimentou-se a ilusão de que nós íamos ser salvos da incapacidade de produzir nosso próprio dinheiro, nossa própria poupança, que era um problema político, resolvemos fundar dívida. Então tá bom, nós não vamos fazer o conflito político, mas vamos tomar dinheiro emprestado lá fora. Na época,
A dívida externa era barata. Essa decisão foi unilateral. Foi dos vitoriosos da Revolução de 30 e da sequência dos que praticaram, que esse mesmo modelo veio até a ditadura, que é em 80, quando acaba, e isso explica a crise de hoje. Por isso que é bom a gente fazer essa... FMI, que a gente devia... Tudo isso tem a ver com isso aqui que eu estou lhe explicando. Então nós resolvemos tomar dinheiro emprestado. Na época não era uma loucura completa, por quê? Porque o dinheiro lá fora era muito barato. A gente tomava dinheiro emprestado com 3% de juros ao ano, tinha 12 anos para pagar a prestação e 3 anos de carência. Você não pagava nem um centavo para começar a pagar. Então, danaram a tomar dinheiro emprestado barato e abrir Brás. Então, nasceu a Petróleo Brás, a Eletricidade Brás, a Eletrobras, Petrobras. Nasceram a Vale do Rio Doce, que é a mineração. Nasceu a Companhia Siderúrgica Nacional, que era para produzir o aço, que ia fazer as enxadas, que ia fazer a chapa de aço para fazer o carro. E foi nascendo a indústria brasileira e a infraestrutura correlata a ela. Sempre tomando dinheiro emprestado, barato, de longo prazo, etc. Deu certo, por um certo lado, porque o Brasil virou a nação que mais cresceu no mundo. Agora estão rivalizando com Singapura. Singapura é uma cidade. Não dá para comparar com um país grande como o Brasil. Mas mesmo se você tomar qualquer um, o Brasil é o terceiro país que mais cresceu na história do capitalismo mundial. É muito importante a gente saber disso. Eu não sabia porque disso. O céu é o mesmo. O chão é o mesmo, até melhor, porque na época não tinha petróleo, agora a gente tem o pré-sal. Na época não tinha Vale do Rio Doce, a gente não sabia a província mineral riquíssima que o Brasil é. Portanto, o chão é mais rico do que jamais era na época. Exatamente. E o povo é o mesmo. A quem você dando a oportunidade já revelou para o mundo ser capaz de qualquer arte. Né? Então, o que acontece? Você pergunta e eu respondo. A política. Então, o modelo econômico e o modelo. Então, por que esse modelo... morreu. Por quê? Morreu por quê? Porque aquele dinheiro que era de longo prazo e barato, em 1979, mudou radicalmente. Os americanos pegaram o juro, que era 3%, jogaram para mais de 25%. E todos os países que dependiam de dinheiro de fora para sobreviver, quebraram, que apartaram em banda. Então essa é a primeira razão. A segunda razão, tem a ver com o drama de hoje também, tudo isso tem a ver com o drama de hoje, foi o problema da aceleração da tecnologia. No passado, como é que a gente ia industrializar o Brasil? A gente, em vez de fazer um esforço de desenvolvimento tecnológico, científico, uma universidade aplicada, nós fomos pelo atalho de copiar, colar. Né? Copy-paste. Então, pegava uma linha de montagem da Volkswagen, a primeira indústria automobilística, pegava a linha de montagem da Volkswagen de segunda mão, eles iam botar uma linha de montagem, trazia para São Bernardo do Campo e ia produzir um Fusca. O Fusca que saía aqui era igualzinho que ia sair lá. Então nós estamos ligados, estamos no up-to-date, né? Estamos na última geração. Só que começou a introduzir uma variável que os economistas chamam de produtividade. O que diabo é isso? É o seguinte, aquela linha de montagem nova produzia o mesmo Fusca, é verdade. Só que com a energia, com o trabalhador, não sei o que e tal, produzia 5 Fusca por dia. E a linha de montagem velha, de segunda mão, que nós trouxemos para cá, com a mesma quantidade de energia, mesmo trabalhador e tal, produzia só um Fusca por dia. Mais caro. Então, muito mais caro. E aí, para não perder o passo, o que é que nós fizemos? Fechamos a economia brasileira à concorrência internacional. Fizemos uma redoma de proteção para a economia brasileira. Aí dançou o país, porque os juros, que era barato, estourou e a tecnologia acelerou e começou a tomar uma centralidade absolutamente grave, porque ninguém... Estou vendo aqui no seu cenário uma máquina de escrever... Não, o que mudava de 10 em 10 anos agora pronto. Meses. As gerações tecnológicas se sucediam com 10, 15 anos, agora passa a ser dias, em matéria de nanotecnologia, biotecnologia, engenharia genética, tudo. Nós estamos numa evolução. Não consegue acompanhar. O 5G vai ser uma revolução. Com certeza. Que o Starlink do Elon Musk. Isso, tudo que vai isso ter internet para todo mundo. Violento demais. E a elite política não viu. Não viu porque tínhamos uma ditadura e a oposição, onde eu estava, já jovem, eu comecei com 25 anos de idade, a oposição, para fazer unidade, deixava esses assuntos de economia de lado, porque senão a primeira reunião acabava em tapa e não tinha a segunda. Porque aqui... Existia oposição na ditadura? Existia, pesada. Existia uma oposição forte. Mas parte clandestina. Vocês corriam risco? A minha geração, quando eu entro, já era o Geisel que estava desmontando a repressão. Mas a geração imediatamente antecedente à minha, a gente morreu. Colegas meus de faculdade morreram, foram torturados. Meu pai não está aqui, minha mãe está aqui. Meu pai tinha medo de gente sumia.
Gente Mas que era sumia, isso. Quando eu fui para Fortaleza com 17 anos para estudar, o desespero da minha família, não entre em política, não faça como, olha, senão vão lhe torturar, a pior vão fase. sumir com você e tal. Nunca sofri nada, certo? Mas a gente vem saber que eu era o Geisel desmontando a ditadura. Mas o fato, para explicar ainda a primeira pergunta, é que nós da oposição, para poder enfrentar a ditadura, tínhamos que fazer um tema só institucional, não podíamos debater economia. E aí combinamos o seguinte, o que nos é comum? Restaurar a democracia, fazer anistia para quem foi punido, que estava no estrangeiro, voltar, devolver ao povo o direito de eleger diretamente os governantes, para acabar com a molecagem de eleição indireta, e fazer uma constituinte. Essa constituinte ia refundar o Brasil democrático, e a partir dali cada um fosse para o seu lado, defender a economia que fosse. Deu certo, ganhamos todas, restauramos a democracia. E por que os generais, o pessoal estava saindo disso? Eles não Porque queriam... a crise estourou no colo deles. Eles não queriam falar assim, toma para você. Essa explosão do juro e o impacto da tecnologia foi no colo deles. Exatamente. Percebe? Então, a inflação veio como consequência disso e tal, e aí eles se desmoralizaram e transitaram o poder. O que acontece? Uma vez vencida a agenda política, institucional, de direito... nós nos deparamos com uma absoluta incapacidade dos democratas da época, Fernando Henrique, Lula, que são os que ocupam o poder, que são todos dessa geração, mas não foram ao poder. Eu estou falando dos dois que dominaram 6 eleições. Não tinham proposta para a questão do projeto econômico. E no mundo veio a onda neoliberal, que nasce na Europa como uma resposta, vamos dizer, da Europa à chegada da China, do Vietnã, do Japão, de Singapura, da Malásia, que vem com um produto industrial dramaticamente moderno, avançadíssimo, sem o custo do estado de bem-estar social europeu. Que aí o produto europeu começa a perder a competição. Qual foi a sacada desses países com esse neoliberalismo de fazer a indústria ela ficar mais moderna e crescer? Isto não foi uma opção neoliberal, isso foi uma opção oposta. No Oriente foi uma opção oposta, em que toda a aposta da tecnologia, do financiamento e do mercado doméstico e do mercado de comércio exterior foi ordenada pelos estados nacionais. Eles fizeram um plano a longo prazo? O Japão, por exemplo, foi o pioneiro. O Japão fez o MIT, que era o Ministério da Indústria, do não sei o que, e do Trabalho. Então era o MIT que resolvia toda a questão. E eles não tinham autonomia tecnológica, eles viraram um negócio de copiar e miniaturizar. Era uma brincadeira até. Nunca inventaram a coisa, né? Então, mas eles pegavam a coisa e diminuíam o tamanho e tal, e começaram a fazer, né, essa indústria. E a experiência chinesa, que é a mais violenta, vem com o Estado pesadamente organizando a economia. Coisa que é verdade no mundo inteiro. Por exemplo, a internet que nós estamos ocupando agora foi criada pelo Estado americano, a pretexto de defesa. Depois, o que é que os americanos têm de extraordinário? É que depois assim, que eles dominam isso... Caísse tudo e eles iam ter essa comunicação militar de defesa. Uma vez feito o investimento e dominada a tecnologia, eles passam para a indústria privada, que tende a melhorar as coisas. O celular foi criado pelos americanos, pelo Estado americano. Então, assim, nunca existiu projeto de desenvolvimento sem o Estado está presente ali. Então tem todo um debate que, ao invés de ser inteligente, repete mistificações de propaganda. E o fato concreto é esse. Então o Brasil tem um problema que é o modelo econômico velho morreu e nós não conseguimos montar um modelo econômico e começamos a imitar a ideia neoliberal que tem sentido no ambiente europeu, porque de fato o produto europeu industrial começou a não ter capacidade de ganhar concorrência, porque vinha uma cunha de imposto em cima, 40%, 50% do PIB de carga tributária, enquanto o produto chinês da Malásia, etc., vinha limpinho, sem imposto, porque o governo assumia concretamente os custos básicos de produção e manipulava outras condições de competir, que era um pouco mais complicado, para ganhar mercado. Mas deixa eu entender, então. O que aconteceu no Sarney, Fernando Henrique, depois que vem aquele plano real e tal, isso não é um modelo econômico. Isso foi o quê? Não, isso daí é o seguinte, vamos comparar aqui. Nós temos uma doença que tem um sintoma. Você está com uma dor na barriga. Sim. Uma dor na barriga pode ser gases, mas pode ser um câncer. Ou pode ser um apendicite. Enfim, e daí vem uma febre. Então, mal comparando, o plano real que eu ajudei a fazer, eu já fui ministro da Fazenda com Itamar, é um programa muito sério, mas não é um modelo econômico. Era como quem trata a febre
para levar o doente para ver que dor é essa. Tá. Para ver se é só gases, para ver se é um câncer. E então decidir qual é o remédio, se é cirurgia, mal comparando assim. Então, mais ou menos é isso. Então, o que é que nós descobrimos? Nós descobrimos que a inflação no Brasil não era, como no mundo inteiro e nos manuais de economia tradicionais, dos americanos e tal, uma doença da moeda. Como é? Nos manuais de economia, quando a moeda começa a perder valor, é uma doença tão grave que tem consenso contra isso. A galera não lembra isso aqui, mas era assim, o pessoal remarcando o preço enquanto você tava pegando coisa Assim, na gôndola, o pessoal tava remarcando. 84% de inflação num mês aconteceu no governo Sarney. Caramba. Mas assim, inflação de 70%, de 200%, de 300%, de 400% ao ano, muitos anos. Que era a febre. Isso quem sofria, quanto mais pobre... Só a classe média e a pobreza. Só, né? E o pobre. Porque o rico tem aplicações, o que é? Aí que eu vou te explicar, que é a molecagem. No mundo inteiro, na história da humanidade, quando a inflação sobe, tem um consenso. E há uma mudança política ou uma ruptura. Por exemplo, o Hitler é eleito na Alemanha pelo povão, foi eleito por uma massa de populares alemães por conta da inflação gigantesca. Tem a fotografia da turma levando um carrinho de mão de dinheiro para comprar um pão. Né? Pela desvalorização. Não, eu lembro, para comprar uma revista era coisa de 1000 e não sei quantos, sei lá que moeda que era da época. Exatamente. Cruzado, Cruzeiro, Cruzeiro. Sei lá, Cruzeiro Novo. Pois bem, no Brasil isso não aconteceu. Foram 25 anos de inflação alta. Eu disse, caramba, por quê? Se no mundo inteiro... Ora, porque os ricos, espertos, e os políticos comprometidos com os ricos, criaram um negócio que eles chamam de indexação. O que é indexação? Na verdade, você criou duas moedas. A moeda real, ou cruzeiro, cruzado, era a moeda que circulava para os trabalhadores assalariados e classe média. Tá. E os ricos que tinham sobra de dinheiro, indexaram, ou seja, estabeleciam a correção monetária. Aí os nomes não interessam, era LFT ou RTN, que era o seguinte, então eu botava o meu dinheiro no banco e o banco me dava uma moeda ORTN, Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. Você não ia perder. Então naquela noite o trabalhador perdia 1%, e eu ganhava 1,5%. Além de não perder, você ainda ganhava. Ganhava muito dinheiro. Caramba. E aí, então virou uma grande negociata. Continua hoje, Vilela. Continua completamente, porque agora nós trocamos inflação por juro. Que é um elemento do plano real que nós ajudamos a fazer. Mas deixa eu entender. Aí veio Itamar, veio Fernando Henrique e estancou. Então veio o Itamar. O Itamar não tinha compromisso com essa roubalheira. Por quê? Porque ele vem de fora. Ele vem de fora, de fora do sistema. Tá. Não tem compromisso, porque ele veio como vice do Collor. É verdade. Porque ele era de Minas Gerais, era um cara muito sério, muito respeitado. O Collor caiu e ele assume. Tá. Quando ele assume, se desfez o pacto em que os barões controlam o poder político do país. Desde o começo. E aí ele, Itamar, diz assim, eu não tenho compromisso com isso, vamos lá acabar com essa negociata. Aí demite, quer dizer, nomeia 6 ministros da Fazenda. Nomeia um, não dá certo, tira, nomeia outro, não dá certo, tira. Isso em 24 meses de governo. Caramba, não nomeia outro, tira, nomeia outro, tira. Eu fui o 6º ministro. Quando caiu o 5º, eu fui o 6º, e aí consolidamos e deu certo o plano. Mas como eu lhe disse, nós acabamos a febre. Acabamos a inflação. Estancou um sangramento. Mas preparamos o doente para ir para o hospital. E aí, mas foi tão importante o êxito, o sucesso do Plano Real, que o Fernando Henrique se elegeu e resolveu levar o doente, ao invés de ir para o hospital, levou o doente para o baile funk. O que ele errou? Porque o plano era sério, mas precário. Era tudo assim, era para fazer 6 meses de juro alto. Depois nós íamos fazer as reformas que o país precisa e decidir um novo modelo econômico. A época do dólar 1 para 1? Era essa época. Quando eu assumi, era pior. Quando eu assumi, o real valia 85 centavos, quer dizer, um dólar valia 85 centavos. O real valia mais que o dólar? Do que o dólar. Caramba. Logo não vê que não está direito. É claro que não está direito. É óbvio que a nossa moeda então, era artificial. Por quê? Porque nós prometemos trocar um real por $1 e fizemos juro ir lá para cima para poder atrair dólar do estrangeiro para vir especular no Brasil overnight, que a gente chama. Especular. Mas o cara colocava dinheiro... Ele botava o dólar e ganhava o juro brasileiro, que era o juro, como segue hoje, o maior do mundo. E aí eu tinha condição artificial, mas eu tinha condição de dizer assim, tá duvidando que a minha moeda é boa? Traga que eu troco por $1. Quem tentou, nós trocamos e perdeu dinheiro. Pá. Aquilo era para durar 6 meses. Mas o Fernando Henrique se elege e faz aquilo durar para sempre. O resultado prático, quando você faz o valor da sua moeda ficar assim artificialmente alto, fica muito barato
você comprar tudo do estrangeiro. Viajar claro. para Miami é mais barato do que ir para Fortaleza. Comprar um computador. Tudo é mais barato. Porém, o inverso é verdade. Todos os seus produtos e o seu destino turístico fica dramaticamente mais caro artificialmente. Claro. Então, nenhum produto brasileiro tinha condição de ser vendido lá fora. Você não tinha condição de um turista vir para o Brasil, gastava 5 vezes mais caro do que ir para a Europa. Enfim. E aí o que aconteceu? Quebraram o Brasil. Isso quanto para tempo garantir depois? A reeleição do Fernando Henrique, 4 anos depois. Isso foi um erro também, né? Porque ele foi eleito com a ideia de não ter reeleição, né? Sim, aí entrou... Aí... Foi uma das grandes perversões que se introduziu no Brasil, tá aí de novo o problema. O Bolsonaro rifando o país, criando casos para todo lado. Você não acha que só pensa a em reeleição é um câncer? É uma impertinência grave, muito grave. Porque o cara entra lá já pensando em se reeleger. E a oposição não quer nem saber de dialogar de reforma no país, porque se o cara acerta a mão, tá lá garantido. Vai estar reeleito. Então é um desastre completo. Então vamos lá, a gente tá vindo na linha temporal, tem esse estancamento, essa coisa de conseguimos parar a hiperinflação, e daí qual seria o modelo econômico que deveria ter sido implantado? Então, e você tem, no mundo, você tem 2 escolas com intensidades variadas. Na medida que o socialismo real morreu, ninguém mais defende o comunismo, só o Bolsonaro que fica agitando essa mentira, porque não existe mais, ninguém defende mais. O que é o comunismo? O comunismo é apropriação pelo Estado, pelo governo, de toda a propriedade privada. Então não tem propriedade privada no regime comunista. Tá. Ninguém defende mais isso no mundo, a não ser Coreia do Norte. Tá. Não é? Nem Cuba está defendendo mais isso, porque inclusive está numa crise mortal, porque, enfim, lá tem um problema sério do embargo e tem um problema de que é uma ditadura. Tem que tirar os É uma caras de lá, ditadura. Tem que democratizar, enfim. Tá. Isso é uma luta que a gente pode conversar Tá bom. outra hora. Mas o modelo econômico trata-se de descobrir qual é o papel do Estado em relação à economia. Então, o socialismo real ia botar o Estado radical como dono de tudo e dividindo o produto da economia com as pessoas com igualdade. Fracassou completamente, nunca experimentou-se esse modelo na prática em lugar nenhum do mundo, e os lugares que experimentaram sacrificaram as liberdades, morreram muitas pessoas e perderam a eficiência econômica. Tá. Porém, o extremo oposto também não existe. Essa ideia de tirar o Estado da economia, diminuir o Estado, reduzir a dimensão mínima e desentranhá-lo é propaganda, é mentira. E tem muita gente que acredita. Mas é o que a gente vive hoje, não? Aqui. Mal e porcamente é a retórica dominante. Tá. É a retórica dominante que está por trás de aviltar os salários, que está por trás desse processo de privatização que, na verdade, é um assalto. Porque privatização é uma ferramenta. Você pode e deve usar essa ferramenta conforme a tarefa que você vai ter, né? Você vai usar aqui, tem um aparelho para consertar, você tem uma caixa de ferramentas. Você não vai usar um martelo para tirar uma porca. Você usa a chave própria para o negócio. É mal comparando que eu tento fazer. Canhão para matar uma mosca. Uma mosca, não é assim. Tá. Então, você privatizar a telefonia foi legal. Mas agora você privatizar correio, espera um pouco. No Brasil, uma encomenda da DHL ou da FedEx, se você fizer uma encomenda da DHL ou da FedEx, é muito caro e só entrega nas grandes praças. O Correio Brasileiro tem status constitucional, está em todos os municípios brasileiros, que são 5.500 municípios em número redondo. Demorou 300 anos para a gente ter isso. De maneira que... E o Correio faz aquilo que a gente chama de subsídio cruzado. Ele cobra um pouquinho mais caro nas praças mais ricas para poder entregar um pouquinho mais acessível para as praças mais pobres. Na hora que você privatiza descuidadamente, você vai descontinuar o serviço de encomenda e de comunicação. Mas teria uma forma de deixar ele mais eficiente, ele não dá prejuízo. Isso é o que se impõe. Um contrato de gestão, padrões de eficiência, embora ele dê muito lucro. O Correio Brasileiro dá muito lucro. Mas eu estava vendo que ele não dá lucro se não tiver nenhum tipo de... Não tem 1 centavo do governo, pra você ver a mentira. Não, mas não tem um incentivo, alguma coisa? Não tem um puto do governo do Correio. Tem algum imposto, alguma coisa? Ele paga todos os impostos. E como é uma empresa pública, é uma empresa do governo, ele entrega todo o lucro líquido para o governo. Para o governo, volta. Só para você ter uma ideia, nesses últimos 20 anos, o Correio entregou 17 bilhões de reais para o governo. O que não justifica que você não denuncie muitas mazelas. Eu não tenho compromisso com mazela nenhuma. Por exemplo, o Lula entregou os Correios para o Roberto Jefferson. Esse que agora é o fanático do...
Tá vendo o modelo de governança política? É a mesma gente, cara. Não, teve até aquele escândalo de o Correio entregar do mensalão, Santinho da Dilma e tal. Não, e aquela grana que foi filmada, o cara recebendo, aquilo era um cara do Roberto Jefferson. Exatamente. Esse mesmo que agora tá preso porque é bolsonarista raiz. Mas não quero perder o fio da meada. Estamos lá em Fernando Henrique, aí a gente começa depois de Fernando Henrique. Você me pergunta o modelo. Então, naquele momento do Fernando Henrique, o modelo velho nacional desenvolvimentista morre dessas duas doenças e a moda que vem de fora para dentro com toda a força é a ideia neoliberal. Tá. Qual era a ideia neoliberal? É você diminuir o Estado, reduzir ele à dimensão mínima, desentranhar o Estado de qualquer intromissão no domínio econômico, na crença de que o livre mercado vai te entregar de volta mais eficiência, mais emprego, mais riqueza. Isso nunca aconteceu na história da humanidade em nenhum país do mundo. Nos Estados Unidos não acontece? Não, os americanos eu já lhe disse que a internet foi criada com dinheiro público, eu já lhe disse que o celular foi criado com dinheiro público, a NASA faz. Por que o cara tá lá botar um homem em Marte daqui 20 anos e tal? A tecnologia que ele vai desenvolver a partir daquilo... Tem todas as aplicações civis, no 6G... Porque agora nós estamos... O Velcro parece que foi criado. O Velcro foi criado na NASA. Mas é tudo. Toda a indústria química, todos os bens de capital. O travesseiro não foi. Aquele travesseiro da NASA... Aquele da NASA é brincadeira. Não tem nada a ver. Mas os materiais são. Os materiais. Porque é assim que a humanidade funciona. Claro. O que funciona é uma convergência, uma parceria estratégica entre estados fortes, empresariado, iniciativa privada forte, e uma universidade comprometida em construir as respostas tecnológicas e científicas para o desafio do desenvolvimento. O Brasil não tem nada disso. Não tem nada disso. Porque aqui a gente investe pra caramba nesse pessoal, quando ele ficar bom ele vai pra fora e vai... Porque não há oportunidade aqui. Não tem, ele vai... Então, mas veja, a grande pergunta é, existe alguma possibilidade de um país desigual como o Brasil se desenvolver sem um plano? Quer dizer, provavelmente aqui no seu... O que você chama de plano É um plano mesmo, é o seguinte, está aqui o diagnóstico do problema. Vamos fazer isso. Está aqui a situação, eu quero ir para acolá. Tá. Em todas as áreas, setor a setor, metas. Eu preciso calcular quanto é que custa isso. Quanto tempo vai demorar. Estabelecer o prazo, quem vai fazer. Exatamente. De onde vem o dinheiro. Claro. Tá certo? É uma coisa básica. Você faz não isso é básico? A gente faz isso em casa. Isso quer dizer, o seu podcast provavelmente tem um planejamento estratégico. Exatamente. Qualquer mercearia tem que ter um planejamento. O nosso país não sabe para onde está indo. Vilela. E cada em cara nenhum setor. pega pra cá e joga pra cá. E é da mão pra boca, não tem plano de nada, absolutamente nada. E nós estamos retrocedendo em termos de maturidade tecnológica, e agora isto é mortal. No passado você podia ser o seguinte, não, eu vou ser na divisão internacional do trabalho, eu vou produzir proteína, vou produzir soja, milho, bode, galinha, minério de ferro bruto e tal, e eu pago a conta da minha vida simples. Ora, não é mais assim. Olha aqui. Não dá. Nós queremos o que nós conhecemos. O nosso povo quer, não é? Quer o último celular, quer o último tablet, quer a internet de alta velocidade, quer e tem direito. Quer os materiais para as novas fibras que não amassam a roupa, quer o tênis, enfim, mas quer também o meio de diagnóstico médico mais avançado, o remédio de última geração para curar o câncer. Exatamente. Então, não existe essa opção mais, compreende? Não existe essa Por quê? opção porque a conta do valor agregado alto não dá para fechar com matéria-prima de baixo valor agregado. Então não existe. Porque aumentou essa distância, né? E no Brasil está aumentando de uma forma absolutamente mortal. E aí você diz assim, mas como é que a gente reverte isso? Só para você ter ideia do tamanho do desafio, você só reverte se você introduzir na escola básica a pedagogia própria para desenvolver um profissional da economia do digital e da economia do conhecimento. Nós estamos indo para trás. Nós estamos ensinando beabá, dizendo o professor se esfolando com rouco para dizer numa tela de giz, numa lousa, que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, por acaso, dia 22 de abril de 1500, quando o Google e um óculos de VR, né, permite que você chegue junto com o Cabral. Exatamente. E os documentos, não é, que você pode pesquisar, mostram que tinha um acordo em 6 anos antes desse 22 de abril, 1494, o Tratado de Tordesilhas. Porra, se não existia ainda e foi por acaso, por que eles quase foram à guerra os espanhóis? Então é outra conversa. Percebe? E nós estamos indo para trás. Não, que a gente perdeu esse passo, eu tenho certeza, mas a gente vai um pouco mais para frente e entra o governo Lula e essa dominância do PT. É o mesmo modelo. É o mesmo modelo? Mesmo modelo. Você tem um símbolo. O símbolo qual é? Quando o Fernando Henrique quebra o Brasil,
Isso o ano é Foi no segundo mandato? 99. É na reeleição ele Tá. quebra. Quebra o país porque aquilo. Então o dólar fica muito, muito fraco, fica tudo muito barato da gente importar, Não vale fica a pena. tudo muito caro da gente exportar, e toda essa conta vai para o fim do ano para pagar em dólar. E o Brasil não tem dólar. Quando você chega no fim do ano, tem que pagar a conta em dólar e o dólar não entrou, o que acontece? O país quebra. Como o país não é uma loja que fecha a porta, como é que o país quebra? A moeda se desvaloriza pesadamente. Então o Fernando Henrique, quando entregou para o Lula, se fosse hoje, o real estava valendo o dólar estava valendo R$ 9,50. Caramba! Só para você ver o tamanho da tragédia. E as pessoas sentem que foram enganadas, porque o povo não discute nem compra dólar, mas o povo come pão. Claro. Eu digo sempre para a turma boa que está me ajudando. E pão é feito de trigo. E trigo o Brasil não produz suficiente, então nós temos que comprar no estrangeiro. Ainda? Tudo que a gente... Sim, ainda. É mesmo? Está piorando. Está piorando. Né? Tudo que o Brasil compra do estrangeiro paga em dólar. Claro. Então, se o dólar sobe, o trigo sobe, o preço do pão sobe. O Brasil está importando agora gasolina, querosene de aviação, gás de cozinha e óleo diesel dos caminhoneiros. Em dólar. Caramba. Quando o Bolsonaro assumiu, era R$ 3,70 Tá 6 por agora? dólar. 5,40. E vai bater 6 daqui a pouco. Aí não tem conversa. A dona de casa que eu visito na periferia, eu vou conversar, está cozinhando uma vez por dia e guardando, porque não tem dinheiro para pagar o gás. Um país que é capaz de produzir. Aí, eletricidade não é produzida em dólar. Porém, o Fernando Henrique inventou um índice chamado IGPM, que é uma dolarização mascarada. Para quê? Para entregar para os estrangeiros as estatais, e os estrangeiros, não podendo cobrar em dólar, cobram num real indexado, que é a tal indexação, corrigido pelo IGPM. Sabe quanto é que está o IGPM hoje? Não. Que é o índice do aluguel, da conta da energia, etc. Simplesmente está em 37% nos últimos 12 meses. Estão ferrando o Brasil. Estão ferrando. A caristia voltou com um peso que desde 94 nós não tínhamos igual. Boa parte por conta disso, por causa da dependência do país de dólar. Quando os preços lá fora dos nossos produtos, bode, frango, boi, minério de ferro in natura, petróleo, sobe, a gente tem um confortozinho porque entra mais dólar por esses produtos. Mas esses produtos, eles vão lá em cima e caem. Aí quando cai, o Brasil quebra. Pronto, o que explica o filme que nós estamos vendo. Se você olhar o que aconteceu em 99 com o Fernando Henrique, que é a desvalorização do real, a inflação e o desemprego e a estagnação econômica, é o mesmo filme do Lula com a Dilma. Então, mas o primeiro governo do Lula, a gente pega uma alta de commodities. Pega duas coisas. Primeiro, como eu te falei, quando o Lula toma posse, o real está valendo R$ 9,20. O dólar está valendo R$ 9,20. Tá. O que o Lula faz? Bota a taxa de juros lá em cima e começa a entrar dólar especulativo. Quando o Lula terminou, 8 anos depois, está 1,75. Caramba. Então, aí o que acontece? Há aquela sensação de que eu enriqueci. É. Porque o meu real agora compra mais coisa. Só que ele compra mais coisa, mas vai ficando na conta. Vai ficando na conta. É como se você fizesse um fiado eterno sem achar que vai pagar. E isso não quebrou durante o Lula, por quê? Porque nós estamos vendendo, na época, nós estamos vendendo um barril de petróleo, no fim do governo Lula, por $130. Isso era muito? $130 era o maior custo de barril de petróleo da história. Caramba. O Brasil estava vendendo. Quando a Dilma caiu, estavam vendendo o mesmo barril de petróleo por 30. Quando nós estávamos no Lula, nessa farra de consumo, e todo mundo feliz, e não sei o que e tal, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma caiu, nós estávamos vendendo a mesma tonelada por $38. Eu acho que a fase que eu sempre tive uma produtora. A frase que eu ganhei mais dinheiro foi nesse primeiro governo do Lula. Isso, porque o dólar se desvalorizou 4 vezes. Não, e a gente fazendo muito trabalho para a agência de publicidade, tudo muito aquecido. Porque a economia aquece, puxada pelo consumo. E o consumo também no Lula não só foi uma manipulação do câmbio, que assim, é bom, mas espeta uma conta que um dia chega. Não, mas é isso que eu ia te falar. Depois que acabou essa farra... Quebrou todo mundo. Porque... Quer ver o crédito? O Lula pegou o crédito, que é a outra ferramenta, pegou em 15% do PIB. Ou seja, toda a riqueza brasileira, o juro no Brasil é tão alto que só 15 de cada 100 riquezas do Brasil é puxada para o crédito.
Tá. O Lula puxou isso para 55% do PIB. De novo, vamos comprar, vamos para o crediário, vamos para a prestação, vamos para o FIES, vamos para não sei o quê. Tudo bem, você bota a mão na grana, é legal. Só que vem a hora que tem que pagar. Sabe o que aconteceu? 63 milhões e 700 mil brasileiros estão com o nome sujo no SPC. Inadimplência. Dos quais boa parte estudantes que caíram no conto do FIES. Enquanto isso, o Lula viaja num avião, um jato, espetacular, do maior empresário privado de educação do mundo, que nasceu com dinheiro público brasileiro. Caramba. Isso é o PT. Então, mas por que não se aproveitou essa fase do primeiro governo do PT para fazer um parque industrial muito mais forte e tal? Porque não tem projeto, esse é o problema. Todo o processo aqui é de reeleição, eleição. Parece que foi meio no susto. E é da mão para a boca. É da mão para a boca. Nenhuma reforma foi feita. Aí quando você vai olhar aquela história, de onde é que vem o dinheiro? Que a gente precisa discutir isso. De onde é que vem o dinheiro? O sistema de impostos no Brasil é o mais ineficiente, injusto e perverso do mundo. Eu sou professor na Universidade de Direito Tributário. Eu não posso dizer do mundo, mas que eu acho injusto pra caramba. Mas é muito injusto. No Brasil, só quem paga imposto é classe média e pequena. Pesa muito. E gente honesta que não sonega. Mas você tem coisas tremendas. Você quer ver uma comparação aqui? Só para comparar. O imposto predial de São Paulo, por mês, é quase o que o Brasil arrecada de imposto territorial rural por ano. Caramba. Nessa imensa fazenda do agronegócio do planeta Terra, que é o Brasil, recolhe de imposto territorial rural, que é o IPTU da zona rural, mais ou menos, é um pouco mais do que o que São Paulo cobra de imposto predial e territorial do IPTU por mês. Caramba. É um escândalo. É um absurdo. É um escândalo. E isso depois de 6 eleições de conversa mole de esquerda no Brasil. Mentira. Né? Não tem nada de esquerda, coisa nenhuma. Não tem projeto, não tem plano, não tem nada. Só ganhar a eleição e enganar as pessoas. E o que a gente faz, então? A gente chega agora... Tá, não, agora nós chegamos no fundo do poço. Peraí, a gente parou saiu o Lula, entra a Dilma e é aquela... Pronto, aí começa. Você tem outra peculiaridade que é essa coisa da política e da seleção às avessas. Tá. Então, quanto mais... O Lula entra o PT Lula entra num projeto popularíssimo, e num projeto de se manter ao poder a qualquer custo e preço. Exatamente. Faz 2 movimentos. O primeiro movimento, o Lula coloca uma pessoa sem nenhuma experiência na crença que vai continuar mandando. Que é a Dilma. Que é a Dilma. Qual era a experiência anterior da Dilma? Nenhuma. Nada. Nenhuma, como política que eu estou dizendo. Sim, Zero experiência política e tal. E o Lula bota, e o Lula diz claramente, a petezada se zanga porque eu lembro as coisas assim... O Ciro agride. Você viu alguma agressão aqui? Eu falo alguma agressão? Eu estou falando o seguinte, o Lula botou uma pessoa sem nenhuma experiência que não foi capaz de juntar 1/3 dos deputados para impedir o impeachment que eles chamam de golpe. E que, se tendo sido golpe, foi feito pelo Senado. Confere? Se foi feito pelo Senado o golpe, quem presidiu o Senado? Renan Calheiros. Quem presidiu o Senado na sequência? Eunício Oliveira. O Lula está agarrado com esses 2 camaradas hoje. Exatamente. Não aprendeu nada, é a mesma pessoa e está acreditando que o crime compensa. Esse foi o primeiro movimento. O segundo foi corrupção, trazida ao elemento central da organização do poder. Porque a gente precisa ser muito sério. Corrupção na vida pública é uma doença que vai sempre acontecer. Porque a obra humana é falha. Em qualquer lugar. O ser humano é ambicioso, é frágil. E por isso que a própria religião perdoa depois da penitência e tal, porque ninguém vai conseguir acabar a corrupção. Porém, no caso aqui, eu estou denunciando, não é isso. Eu estou denunciando é que foi feita a corrupção oficialmente trazida ao centro do modelo de poder no Brasil. Pelo Lula. Mas imitando o Fernando Henrique. Por quê? Porque é a mesma gente, cara. O Roberto Jefferson fez o discurso de defesa do Collor. Na sessão do impeachment. Era governador do Ceará, assistia esse discurso. Depois apoiou o Fernando Henrique. Depois apoiou o Lula. Nomeou o cara do Correio. Deu no Mensalão, te lembra? Lembra. Depois agora é o lugartenente do Bolsonaro. Sabe esse Barros, Ricardo Barros, que é o líder do governo Bolsonaro, que agora está enrolado na corrupção de compra de vacina. Olha onde é que nós chegamos, Vilela. Uma doença que está matando centenas de milhares de pessoas. Vamos ganhar dinheiro em cima da morte de centenas de milhares. Assim, eu tô de uma maldade isso, de uma perversidade, sabe? Que a única hora que eu penso que a pena de morte talvez fosse o caso, sabe? Para esse tipo de coisa, eu rio para não chorar. Mas bem, esse cidadão é líder do governo Bolsonaro, foi ministro da
da saúde do Michel Temer, foi vice-líder da Dilma, vice-líder do Lula e líder do Fernando Henrique. Caramba! Sabe o Ciro Nogueira? Tava com Collor, tava com Fernando Henrique, tava com Lula, tava com a Dilma. Eu fui conversar com ele na questão do impeachment, sou amigo dele, conheço essa gente toda, e agora é o chefe, está tentando salvar aí a tragédia do Bolsonaro. Ou a gente compreende isso e veja, é uma coisa que não dá certo. O Collor sofreu impeachment, o Lula foi bater na cadeia, a Dilma sofreu impeachment, o Michel Temer saiu pela porta dos fundos, desmoralizado, e agora o Bolsonaro está desmoralizado. Total. Como é que você não vê que tem que mudar? É fácil? Claro que não é fácil, mas tem que mudar.